Graça e paz, irmãos, e estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, trazendo a palavra de Deus, que essa palavra possa alegrar, libertar, transformar, ajudar você nessa caminhada, porque a palavra de Deus é poderosa. Quero saudar a IBEC, a igreja, ali na Boca do Rio, em Salvador, em que eu tenho a alegria, o prazer de estar pastoreando juntamente com meu esposo, Jorge Luiz. Eu sou a pastora Cristina, para aqueles que ainda não me conhecem, e a Igreja Batista Edificação em Cristo, essa igreja que nós amamos tanto, que possa receber essa mensagem no coração. E eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, as suas Bíblias, lá no livro de 1 João, na carta, na epístola de João, né? É na primeira epístola dele, no capítulo 3, no versículo 19 e no versículo 20, né? Então eu vou começar aqui no versículo 19, a leitura bíblica. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Essa é a tua palavra, Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, ela não volta vazia. Ela é o motivo, ela é estarmos aqui, ela é o instrumento que faz todas as coisas, ela é o que move as nossas vidas, Pai. E eu te agradeço pelo que a tua palavra vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, dentro do contexto aqui, o apóstolo João estava falando de amor fraternal. Mas, nesse versículo 19 e 20, quando ele diz assim, ó, quando o nosso coração nos condena, né? Primeiro, eu quero frisar e partir daí essa verdade bíblica. O coração do homem pode condená-lo. O coração, quando o coração, não é se, a Bíblia não diz, ó, se um dia seu coração condenar, não é quando o teu coração te condenar. Ou seja, sempre o nosso coração, que é enganoso, ele pode estar nos condenando sempre. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a culpa. E nós temos por tema isso, a culpa é corrosiva, livre-se dela. Então a gente vai ver aqui as origens da culpa, a gente vai ver aqui as consequências da culpa e o mais importante, o que eu posso fazer para me livrar da culpa, né? É claro que nós precisamos partir de um princípio bíblico que diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, e a gente sabe que isso se trata da justificação, a doutrina da justificação, que diz que todos os nossos pecados Jesus Cristo tomou sobre si. Então, ele nos substituiu na condenação e nós ficamos absolvidos. E a partir daí, a gente sabe que quando nós verdadeiramente reconhecemos a nosso pecado, o nosso erro, a nossa culpa, pedimos perdão a Deus, ele nos perdoa com a sua graça infinita. Isso é fato. Mas nós vamos tratar aqui sobre essa questão de quando o coração do homem condena, porque ele já pediu perdão a Deus sobre o seu passado, ele já tomou as atitudes devidas, entretanto, ele se sente condenado. Mais do que isso, a culpa é universal. A culpa, ela faz parte da condição humana. Ela faz parte da condição humana. Então, ela sempre está presente, né? E ela tem as suas origens, conforme eu falei para vocês. E, na realidade, às vezes há uma sensação, um senso de culpa que está ali presente na vida das pessoas. Tem pessoas que esse senso de culpa é muito aguçado e muito constante. Ele não é algo pontual, mas a pessoa absorve a culpa do que ela não tem, né? O que nós poderemos chamar aqui de falsa culpa. E essa sensação de culpa, como eu intitulei, é corrosiva, porque ela vai realmente minando, ela é destrutiva. Nós falamos no vídeo passado sobre o quanto que o passado, o quanto ele nos faz desperdiçar a vida, né? Um desperdício de vida, um correr de vida indo embora. E a gente sabe que a culpa faz parte do passado, assim como a preocupação, ela faz parte do futuro, né? Ela está ligada no futuro, a culpa está ligada no passado. E é um sentimento, uma emoção absolutamente inútil. Por que a culpa é inútil? Porque a história que eu vivi, ainda que eu tenha errado, eu não posso mais apagá-la.
Eu não posso voltar atrás. E a culpa, ela não vai me ajudar em nada. A culpa, ela na realidade, ela só vai me fazer sentir mal, né? Ela só faz tirar as minhas energias emocionais, porque é uma angústia, né? E ela vai de uma simples irritaçãozinha até uma depressão profunda, uma depressão severa, uma depressão que tira mesmo até a capacitação da pessoa para viver, para trabalhar, enfim. Então, nós temos que ver como vamos lidar com a culpa, né? Nós temos que ver como trabalhar com a culpa. E é isso que hoje nós vamos falar aqui. Qual é a origem da culpa? Vamos começar daqui. Primeiro, tem uma origem da culpa que ela está ligada, ela é aprendida. Como que eu aprendo a ter culpa? Você aprende a ter culpa com seus primeiros cuidadores, começa ali na vida da criança, toda a informação que vai fazer, formar a personalidade, os hábitos da criança. E esses cuidadores, que necessariamente não é o pai, nem a mãe, mas pode ser os avós, podem ser babás, podem ser pessoas que cuidam, enfim. E essas pessoas, às vezes, em sua criação, para conseguir da criança um resultado de comportamento, ela utiliza de frases, de palavras, no intuito de manipular a criança. Só que esse tipo de comportamento manipulador traz para a criança a culpa, né? Porque com 5 anos, mais ou menos, ela começa a ter a sua identidade se formando. E ela já sabe, a partir de sua vivência, que ela não quer ser uma criança má. Eu não quero ser uma pessoa má. E aí, tudo que acontece durante a vida tem que passar por esse critério. Eu tenho que ser bom, eu não posso ser assim. E muitas vezes, quando isso não é muito bem trabalhado, processado, a pessoa cresce, não é? Ela cresce absorvendo a culpa de todas as coisas. E esse sentimento de culpa, muitas vezes, faz com que ela não faça o que ela quer, mas faz aquilo que a pessoa quer, baseada, na realidade, numa falsa culpa. Eu quero até explicar para vocês a história mesmo de um rapaz, um médico judeu, que manipulado por uma sensação de culpa através da sua própria mãe, a mãe já com 80 e tantos anos, esse médico com 60 e poucos anos, e morando em cidades, em lugares diferentes. E essa mãe não soube que ele casou e ele passou anos e anos sem... A mãe nunca soube que ele casou, porque ele não casou com uma judia e isso com certeza iria trazer um desgosto à mãe. E o que ele fez? Quando eles passaram a morar na mesma cidade, ele então tinha um apartamento, montou um apartamento de solteiro e a mãe com 80 e alguns anos, ele ia buscar essa mãe e ele ali, a mãe visitava ele naquele apartamento de solteiro, que só existia aos sábados, enquanto ele tinha um casamento a parte do conhecimento da mãe. Veja que estrutura de vida complicada, veja que situação ambígua, veja que tudo porque a culpa que a mãe trouxe sobre ele no fato dele não casar, né, com uma mulher que não fosse também judia, ele estaria trazendo esse desgosto para a mãe. Então, essa sensação manipulou a vida dele a esse ponto. Então, é disso que eu quero falar, né? Algumas coisas que a gente ouve no próprio tratamento das crianças, eu fiz tudo por você, você quer me matar, até a criança alguma coisa que faz de errado, é assim que você me ama, você está me entristecendo muito, e começa a lançar determinados tipos de frases sobre a vida da criança que, de alguma forma, isso vai ser interiorizado e vai fazer parte da condição da pessoa viver, né? Ela vai sempre estar buscando em si uma forma de não trazer para o outro aquele mal-estar e ela acaba trazendo esse mal-estar para si. Muitas vezes é consciente, muitas vezes é semi-consciente, muitas vezes é totalmente inconsciente, né? Então, isso, a pessoa, através da culpa, ela está se autodestruindo, né? Ela está paralisando a sua vida em função da culpa, em função de como ela funciona na vida através dessa culpa. Então, assim, as vítimas de culpa, elas não esquecem. As pessoas que são vítimas de culpa, elas nunca esquecem daquele passado. Elas remoem aquele passado. É um sentimento, elas sentem-se
culpadas. Ela aprende a capturar a culpa. Veja que coisa interessante, né? Aprende a capturar a culpa. Eu vou contar para vocês uma história que eu li lá no livro de Walter Rizzo, salvo o nome, é Maravilhosamente Imperfeito, Escandalosamente Feliz. É um livro, e esse autor fala que de uma versão, ele conta uma versão diferente da história de Chapeuzinho Vermelho, um fato entre o Chapeuzinho Vermelho e o lobo, e eu quero ilustrar para vocês. Dizem que um certo dia ela estava indo, né, pela floresta para levar os doces à vovozinha, quando ela encontra com o lobo malvado, o lobo mau, e aí ele declara que vai comer. E ela fala para ele assim: mas por que você vai fazer isso? Veja só, deixa eu te dar esses quitutes que estão aqui nas minhas cestinhas, que eu tô levando para minha vovó, a vovó tá doente, eu tô trazendo para ela, e eu posso te dar esses pastéis deliciosos, não precisa você me matar. Aí ele dá risada e fala: por quê? Eu posso te matar e ficar com a sua cesta e comer os pastéis como sobremesa. Não tem o menor sentido isso que você tá falando. Aí ela, Chapeuzinho muito inteligente, né? E ela resolve então trazer, manipular o lobo para fugir da morte, porque ele estava disposto a comer Chapeuzinho Vermelho. Então ela fala para ele: seu lobo, quantas pessoas o senhor já matou? Sabe? Você já percebeu que o senhor vai envelhecer, as pessoas vão te odiar muito, porque foram muitas vidas que você ceifou, e quando você ficar velhinho como a minha vovó, ninguém vai te levar cestinha, você vai ser desprezado pelas pessoas pelo tanto de mal que você já fez nessa terra. Você não pode fazer isso, seu lobo. Imagine só, ela faz: eu não tô acreditando muito nessa sua história não, mas me diga uma coisa aqui, minha filha, como é que eu faço então para que não aconteça essas coisas comigo, que eu não seja desprezado, nem que eu morra sozinho sem ninguém? O que eu posso fazer pelas coisas erradas que eu já fiz? Você não pode nunca mais matar ninguém, seu lobo. Ele fez: eu vou pensar sobre o assunto. O lobo vai embora e a partir desse encontro que ele teve com o Chapeuzinho Vermelho, conta-se que ninguém mais ouviu falar no lobo, então começaram a frequentar a floresta, né, desde quando o perigo era ele. Mais adiante, alguns desordeiros encontram o lobo e começa a jogar pedra no lobo, e começa a surgir então para todos um acontecimento de que na floresta existe um lobo muito manso. Todas as pessoas jogavam pedra no lobo manso, a ponto de feri-lo. E um dia Chapeuzinho vai de novo visitar sua vovó e encontra na caverna, entra, soube da história do lobo manso e encontra o seu conhecido lobo ali, estirado, ferido. Ela remove ele ali daquela caverna, cuida dos ferimentos, meio que boa samaritana, né? A Chapeuzinho, ela cuida dali do lobo, e ela fala: mas seu lobo, por que aconteceu isso? Como é que você permitiu isso? Você disse que eu tinha que fazer isso para resgatar minha dívida. Eu precisava disso para que talvez um dia as pessoas me perdoassem e depois elas acabariam me esquecendo das minhas maldades. Enfim, eu poderia viver feliz e ser visitado como você visita a sua vovó. O Chapeuzinho fala para ele: olha, seu lobo, tudo bem, não é? Eu te ensinei, eu te falei para você não matar, mas eu não falei para você deixar de grunhir. Ou seja, ele não podia deixar de ser lobo, né? Ele não podia deixar de ser ele não precisava de toda essa punição, autopunição, para que ele fosse resgatar a história. Então, assim, eu quero te contar com isso como as pessoas podem levar as outras a fazerem as coisas, né, que elas querem que as pessoas façam, e trazendo a culpa dos maus feitos. Isso é uma situação, um jogo de culpa que faz tanto mal. Deixa eu te falar uma coisa. Além dessa origem da culpa, que é familiar, tem um versículo na Bíblia, eu acho que eu não sei se lá em Samuel, quando Saul refere-se ao filho Jonatas, e ele fala: como pode você, filho? E ele começa a amaldiçoar o filho, dar características negativas do filho, simplesmente porque o filho estava fazendo uma coisa certa. O filho sabia que ele não deveria matar Davi, que Davi tinha uma promessa de Deus, que Davi seria o novo rei de Israel, que Davi era ungido, e não havia necessidade do pai maltratar Davi, porque Davi até então tinha lutado as guerras de Israel com o pai, já havia se comportado como um guerreiro leal ao exército israelita, e ele tem uma amizade com Davi, e Jonathan não é a favor de que o pai venha matar o próprio Davi, né? E então
e quanto a isso, a raiva, e ele começa a falar coisas terríveis sobre o filho, imputando na identidade dele maldade pela atitude dele, né? Então, na Bíblia a gente encontra, por exemplo, Marta e Maria. Marta chega, tá ali na cozinha fazendo os petiscos para servir aos discípulos de Jesus e outras pessoas que estavam ali na sala dela. Jesus foi visitar na aldeia de Betânia e de repente Maria queda-se, todo mundo sabe da história, aos pés de Jesus e fica ali ouvindo Jesus, né, sendo discipulada pelo mestre. Era a posição de discípula, estar sentada aos pés. E aí ela vem, Marta, né, trabalhando e fala para Jesus: Poxa, Jesus, olha para aí, você não te dá conta de que a minha irmã não está fazendo nada. Veja bem, dentro de casa havia essa crítica, né? Essa crítica de Marta. Eu fico pensando, aí Marta fecha a cara, Marta se murmura, Marta vai fazer queixa a Jesus. Se Maria se deixasse manipular, ela deixaria de beber aos pés do Senhor para ir lá ajudar Marta a fritar, entendeu? Os bolinhos deliciosos. E ela deixaria de viver a melhor parte. Então, a gente vive críticas, e as críticas dentro da própria casa, as críticas ela dentro da família, a censura, ela com certeza ela é a formadora, geradora de culpa, não é? Mas existe um outro tipo também de gerador de culpa, né? Que é aquela culpa autoimposta. Não, desculpe, regras autoimpostas. Eu tenho uma forma de viver, de eu acreditar, eu tenho as minhas autoimposições, e quando eu infrinjo isso, eu sofro, eu tenho culpa. Falei muito alto com alguém, e aí eu alterei o meu tom de voz, e depois aquilo me faz me sentir culpado, e eu fico remoendo aquela culpa, né? Porque isso dali não está dentro do meu código que eu estabeleci de conduta, né? É aquilo que eu determinei como a forma melhor de agir na minha vida. E quando eu infrinjo isso, eu trago sobre a minha vida culpa. Então, a culpa, ela é a paixão obsessiva de você ser bom, de você não errar, né? E isso daí traz uma raiz de orgulho, né? Porque eu até entendi muito isso lendo esse livro que eu falei para vocês, do Walter Rizzo, dessa necessidade do indivíduo ser bom e de ser admirado e não de fazer a coisa certa, de se achar até capaz, né, de fazer as coisas de forma perfeita e não se admitindo errar, ou queria que aquela pessoa tivesse uma imagem melhor de si. E quando isso não ocorre pelas falhas, pelos erros, o que acontece? Essa pessoa passa, então, a se sentir culpado. Então, veja que é uma coisa que está arraigado, né? Então, assim, existem até os perfeccionistas, né? As pessoas perfeccionistas, às vezes até o perfeccionista se trata de um distúrbio, algumas vezes até, e os perfeccionistas, eles se preocupam tanto com o que o outro vai falar, preocupa tanto com sua autoimagem, ele não se admite errar, ele não se admite ter se enganado. Então, isso tudo é um peso muito grande na vida dessa pessoa. É um peso muito grande, porque quando ela erra, quando ela faz as coisas que não estão, as coisas que não estão de acordo com o seu padrão, né, de perfeição, visto que ninguém chega à perfeição, o que acontece? Essa pessoa atrai para si uma culpa terrível. Uma culpa terrível. Primeiro, se obriga o tempo todo a estar debaixo do jugo de ser perfeito, de fazer sempre, sem erros. Não se acha. E geralmente se trata de filhos que tiveram famílias, pessoas exigentes, pais exigentes, ou apenas um dos pais, né, exigente. Então essa pessoa traz consigo essa dificuldade de entender que ela tem direito a errar. Quando você percebe que você tem esse direito, que Jesus te mostrou isso na cruz, olha só, não há homem que diga que não peque. E quando Paulinho diz: filhinho, se pecares, tens aqui um advogado. E se referindo a Jesus. E deixe-me falar algo: quando a gente entende que nós somos humanos, que nós não somos perfeitos e que nós vamos errar, que nós vamos pecar, mas nós temos Jesus Cristo, né, que nos agracia com perdão, a gente tranquiliza
os nossos corações, né? E nos percebemos como pessoas mesmo, potencialmente destinadas a alguns erros na vida. Mas veja bem, só que em meio a isso tudo sobre a culpa, tem aquela culpa objetiva, que é aquela culpa onde você transgride uma regra social, transgride uma regra bíblica, você transgride algo, uma conduta objetivamente falando, né? E existe também uma culpa que ela é subjetiva. Essa culpa ela é subjetiva. Por que essa culpa é subjetiva? Ela é subjetiva porque, na verdade, você é quem cria seus padrões, né? E às vezes você pensa que você fez algo digno de condenação, quando na realidade sequer você fez. É algo subjetivo, algo que você verdadeiramente criou. E eu quero te falar que há uma deformação desse senso de realidade. A pessoa não fez nada e acha que fez alguma coisa. E aí tende-se a se culpar. E vai levando a vida sem tentar, de alguma forma, se libertar desses sentimentos que faz tanto mal às pessoas, né? Então a gente vendo essas origens da culpa naquilo que nós estabelecemos como critério de vida, que é a autoimposta, como aquela que nós adquirimos na família, com as frases que nós ouvimos ao longo da nossa existência, nós ficamos como esponjas, né? O tempo todo como esponja, trazendo para si a culpa de tudo, né? Olha só, nos casais, culpas entre cônjuges, né? Tão interessante. Se você me amasse. Outro dia eu vi um relato da escritora Joyce Meyer, onde ela falava que todas as vezes que o marido dela ia jogar golfe, me parece que é golfe, isso, e ela acabava muito, muito chateada com isso, e fechava a cara, e depois ela falava algumas coisas para ele. Na verdade, que o marido dela não se sentia culpado, né? Mas poderia se sentir também e parar de jogar golfe e ficar uma pessoa infeliz, e toda pessoa infeliz tende a responder com infelicidade em sua convivência. Eu não digo infeliz, né? Mas pelo menos insatisfeito. Tem aquele também famoso calundu, né? É o famoso calundu, que a pessoa fecha a cara e você não sabe porque a pessoa fechou a cara, mas ela tá mantendo uma mensagem. Eu tô fechando a cara porque você tem culpa, você fez alguma coisa. Aí o coração do homem vai lá e se condena. O que eu fiz, né? Devo ter feito. E enquanto persistia aquela cara dura, aquele calandu, aquela cara fechada, aquela cara de quem comeu limão azedo, então vai estar persistindo no ar aquela sensação de condenação, e isso permeando todo o relacionamento. Às vezes até com os professores, né? Às vezes os alunos, mas você é um aluno tão inteligente, como é que você tira uma nota dessa? Poxa, seus pais pagam tão caro por essa escola. E isso ali vai tirando até a estima da criança mesmo. Ela começa a se olhar e ela começa a pensar, poxa, eu estou proporcionando isso para meus pais, essa tristeza, isso, e ela vai trazendo sempre esse senso de culpa aumentando. Tem o Paul Tournier, ele é o autor de um livro, de uma literatura cristã clássica, muito famosa, que é Culpa e Graça. Ele é um psiquiatra. Eu gosto muito dessa literatura. E ele fala de uma mulher que não gostava de visitar a irmã, e ela conta por que ela não gostava de visitar a irmã. Ela diz que todas as vezes que ela ia visitar a irmã, próximo da hora de ir embora, a irmã dela falava assim: ah, você já vai embora? E com aquele sentimento de quem está dizendo não era para você ter ido. E ela já conhecia que aquilo era, na realidade, uma forma de fazê-la sentir culpada e de manipular. E ela se sentia mal em estar ali. Então ela fugia sempre de estar com essa irmã para não viver essa sensação de culpa. E existem pessoas assim, e você pode dar o máximo de si, mas se alguma coisa não sai a contento, elas querem te devolver aquilo como culpa, né? E aí se torna uma convivência não tão agradável,
uma convivência, como o caso da irmã que Paul Tournier conta, que ela não gostava de visitar a irmã, não é? Porque nós somos, na verdade, cercados de muitas críticas. Crítica e censura o tempo todo, conforme eu falei, né? E, inclusive, até mesmo, vamos falar uma coisa interessante sobre doença. Nós sabemos que são muitos os fatores que podem gerar uma doença. Hoje, a gente sabe, né? As doenças são psicossomáticas, nós sabemos que é multifatorial o que pode levar uma pessoa a adoecer. Inclusive, a culpa pode ser uma delas, né? A culpa vai trazer insônia, a culpa pode trazer problemas gástricos, enfim, ela pode contribuir realmente para um adoecimento, até para uma depressão, conforme eu te falei anteriormente. Então, a culpa, na verdade, que está o tempo todo na educação, né, pairando sobre a educação, sobre a forma de vida, sobre a forma do Estado punir as pessoas. A culpa está o tempo todo permeando as relações, mas existem também uma culpa muito comum também, que é a culpa que ela é trazida por lideranças religiosas, né? Onde o indivíduo, o líder, pode também manipular as pessoas, né? Manipular as pessoas. É muito sério isso. Pessoas que agem de forma a trazer culpa para quem está ali, muitas vezes até ouvindo as suas pregações. O microfone é uma arma muito perigosa, porque a religião, se podemos chamar assim, né? A religião, ela pode tirar a culpa ou ela pode trazer a culpa, né? Ela pode trazer a culpa se você passar um Deus carrasco, um Deus condenador. E se você também, nos seus sermões, trouxer essa palavra desse Deus. E pode ser também um libertador de culpa, quando você ministra sobre a graça de Deus, né? Porque as ministrações das pessoas que amam o Senhor, elas devem ser imbuídas de amor e de respeito e de consideração para com o outro, para com a dor do outro, para com o erro do outro. Porque Jesus, ele fazia isso claramente. E eu posso lhes mostrar isso comentando com você agora sobre o episódio da mulher adúltera, né? Ela estava ali como bode expiatório. Todos levaram para ver o que Jesus fazia e se ia condená-la. E essas pessoas estavam com pedras na mão para jogar. E ali eles estavam condenando, eles estavam vendo o pior que havia nela, no comportamento dela, que eles achavam, na crítica que eles tinham para aquela mulher, segundo a lei de Levíticos. E naquele momento, Jesus, quando vê aquela mulher, a primeira coisa que ele faz é fazer com que ela se sentisse aceita e perdoada, né? E ele faz com que as pessoas, a partir de si mesma, avaliando a si mesma, eles deixem de acusar aquela mulher, né? Isso é o evangelho da graça. Isso é o evangelho da graça. Quando nós estamos pecando, estamos adulterando contra a lei de Deus. Mas em nenhum momento Deus nos promete por isso o inferno. Por isso que João diz assim, quando pequeis, você tem um advogado, né? E nós sabemos que não que nós vamos viver irresponsavelmente com o erro e com o pecado, não significa isso, mas é saber que nós temos um Deus perdoador, porque senão a religião vai trazer, eu digo a religião porque a Bíblia não traz isso, né? Pode trazer, através de uma liderança, sentimento de culpa, um peso, um julgo para o povo. Isso é muito comum. Eu ouço falar sempre, até em situações de lideranças que amaldiçoam uma pessoa porque sai da igreja, né? Imagine só. Não tem o menor sentido isso. Às vezes, recentemente, eu pregando sobre quando o Malcolm, o soldado o empregado do sumo sacerdote, atingido pela espada de Pedro, ali no Getsemane, na época que eles estavam indo, que Jesus foi levado preso, aliás, e ali então Jesus diz assim: guarda a tua espada, né? Não agrida. Eu vim para curar, e ele vai, isso que ele quis dizer, ele cura. O tempo todo Jesus está dizendo isso. Olha, aquela pessoa que veio para prendê-lo, aquela pessoa que estava sem razão alguma, aquela pessoa que estava no erro, e ele amou aquela adúltera, ele amou. Nós somos esses adúlteros, nós somos aqueles que estamos com a espada na mão, e Jesus nos ama. Se não fosse isso, não ia ter eternidade com Deus, não ia ter a Jerusalém Celestial,
que nós conhecemos, que diz assim, onde não haverá nem sofrimento, não haverá choro, não haverá ranger de dentes. Não haveria, porque nós não somos perfeitos o suficiente para isso. Então, ele nos aperfeiçoa, mas ele nos perdoa em nossa caminhada. Então, o evangelho tem que ser um evangelho com cheiro da graça. Ele tem que inundar da graça, de aceitação, de perdão, de amor. Tem líderes muito manipuladores, líderes que dizem, eu sou ungido do Senhor, a mão de Deus vai descer sobre a sua vida. Deus vai... Isso daí traz na pessoa, na realidade, uma culpa tão grande, um temor tão grande, que não consegue nem até pensar de forma saudável, né? E acha que está cometendo algum delito, que de alguma forma elas estão sendo rebeldes e são comparadas a rebeldes da Bíblia. Temos que ter cuidado, porque isso traz culpa, né? E a igreja de Cristo, ela não está constituída na terra para trazer culpa. Ela está constituída na terra para remover a culpa. Sabe por quê? Porque Jesus veio para nos absolver. Ele nos tirou a condenação. Ele nos perdoou. Então, ele nos liberta dessa sensação. Em nenhum momento Jesus vem para nos dar essa insegurança, estar ali nos tratando com chicote na mão, né, como uma autoridade. Isso daí é abuso, a autoridade abusiva é que faz isso, mas Jesus não, a linguagem de Jesus é outra, né? Se você vai para a igreja, você vai ali para adorar o Senhor, você vai ali para ouvir uma palavra, muitas vezes também de exortação, lógico, uma palavra de amor, uma palavra de graça, mas você não está indo ali manipulado, porque você precisa mostrar para o outro que você é santo, você tem até medo de faltar à igreja, porque você está sendo manipulado. Certa feita, eu vi pessoas falarem claramente assim, olha, não pode faltar reunião. Até se morrer, traga o corpo para aqui que eu ressuscito, mas não pode faltar. Tira toda a liberdade do indivíduo. Tira toda... Isso é coação, isso é prisão, isso é manipulação, isso é abuso de autoridade. Isso precisa ser denunciado, sabe? Você pode claramente faltar uma reunião com seus motivos. Isso não existe. Lógico que o porquê ir para a casa do Senhor é um prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? E a gente se alegra, né? E pula, e brinca, e abraça, e beija, e ama, e ouve palavra. Sai feliz quando Deus corrige, mas é Deus trabalhando, não é o homem manipulando o indivíduo. Então a igreja está cheia de pessoas debaixo da culpa, que já viveram desde a sua infância, desde essa sociedade tendenciosa a condenar, e o coração tendencioso, como acabamos de ler o versículo que diz assim, se o coração te condena, mas Deus sabe de todas as coisas. Veja que tranquilo, né? Ou seja, Deus é mais compassivo e você se condenando, se autocondenando. Tanto que isso é interessante naquela parte da Bíblia onde Davi, ele fala assim, melhor é cair na mão de Deus do que nas mãos dos homens, porque grande é a misericórdia divina. Veja só, então ele sabia disso, né? É a condição humana condenar também, que precisa ser tratada. Então, às vezes, você tem que entender que tudo isso que você vive vai lhe trazendo culpa, a culpa do passado, que traz uma frustração tremenda, porque você não pode fazer nada, você não pode mais fazer nada, então você vai se frustrando acerca desse passado, e você vai sofrendo muitas vezes por falsas culpas, né? Por falsas culpas, e isso é uma tortura. Com certeza é uma tortura, é uma que vai corroendo mesmo, vai te autodestruindo. Nós precisamos aprender aqui como a gente se liberta dessa culpa de forma psíquica, né? De forma inteligente, porque veja bem, a gente já sabe que Deus perdoa, e por que vivemos com culpa? Então nós precisamos entender esta ação, precisamos nos entender para que nós possamos verdadeiramente viver sem a culpa, já que fomos perdoados por Deus. Então a culpa, nós vamos ver mais adiante como a gente vai se livrar de uma sociedade onde a culpa paira. Às vezes você vai se você vai para um restaurante e não der gorjeta, você tem culpa. Se você está numa dieta e come, você atrai para si uma culpa, não é? É isso, carregado, é tenso. E como eu falei, conviver com pessoas abusivas também atrai muita culpa, né? Mas você pode se livrar da culpa. Essa é a mensagem que eu tenho para você, né? Agora, como? A pergunta é, como nós vamos nos livrar
da culpa. Primeiro, você tem que aprender com o seu passado. Isso é saudável. Quando você aprende, você não fica usando o seu passado para se torturar, para se autocondenar, para ficar vivendo uma culpa, mas você aprende com o seu passado. Não significa que você vai ser irresponsável, vai fazendo as coisas, porque é a psicopatia que não tem culpa, né? Mas nós temos culpa e nós sabemos que teremos sim, mas é como você vai trabalhar com isso. Então, quando você erra, em primeiro lugar, você tem que assumir a responsabilidade. Errei, errou. E aí, depois que você assume essa responsabilidade, você vai ter uma atitude reparadora daquilo que você fez de errado, né? E porque com Deus você já, com arrependimento e com o perdão dele, você já está liberto, mas você vai trabalhar agora com a culpa de forma responsável. Isso me lembra, eu erro, né? Eu aceito que errei, eu trato, eu reparo e eu saio do problema. Aí vira um passado onde eu não preciso viver nele. O passado a gente pode visitar, mas a gente não pode viver o passado. E aí eu acho interessante essa parte quando Zaqueu é chamado, né? Quando Zaqueu é chamado e ele vai almoçar Jesus vai almoçar na casa de Zaqueu, e a gente sabe que ele era um cobrador de impostos, um homem que não era muito querido dentre os seus compatriotas, e ali ele fala, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E aí Jesus diz, realmente, verdadeiramente, a salvação chegou nessa casa, porque ele faz o quê? Ele se retrata, ele quer pagar aquilo que ele fez de errado. Primeiro, ele se arrependeu, aceitou Jesus, ele já iria viver com Jesus, mas ele estava se retratando, assume a responsabilidade. Eu fico pensando em Mateus, por exemplo, lá, Levi, que era discípulo de Jesus e que também foi cobrador de impostos e que era odiado por muitos. Imagine se ele, ao ser chamado, ele estava na coleteria. Acho interessante, Jesus passa e vem, ele larga tudo. Ou seja, aí é muito simbólico porque ele larga as cobranças, ele larga o pecado, ele larga o erro, ele era um abusador, né? Ele cobrava os impostos além e eles enriqueciam através disso, os cobradores de impostos, mas ele nem por um momento disse, não vou seguir Jesus, não, porque o meu passado era tão horrível, né? E ficasse ali se condenando, eu sou digno. Imagina se Paulo, né, que torturou cristãos, matou cristãos, as vestes de... Ele tomou conta das vestes do discípulo de Jesus, não foi? E vendo-o morrer, e um homem que respirava ameaças, um homem que respirava ódio pelos cristãos, e ele tem um encontro com Jesus ali na estrada de Damasco, e caem as escamas dos seus olhos, e ele começa a enxergar Jesus, o Senhor, e ali ele tem aquele encontro, eu sou Jesus quem você persegue, e ele fica ali quietinho, 3 dias e 3 noites em jejum, chorando, cego. Talvez a gente não sabe o que aconteceu com Paulo ali, aquela situação tremenda, e depois ele se levanta e vai servir a Cristo, né? Chega Ananias, ele é batizado e restaura-lhe a visão, e ele vai seguir a vida e escreveu 70% do Novo Testamento, de uma liderança, um homem de uma força espiritual tremenda, com experiências com Deus, no corpo, fora do corpo, não sei, já dizia Paulo, das experiências de arrebatamento que ele teve na terra. Já pensou se ele entrasse nessa história de meu Deus, eu não posso, eu matei tanto cristão, e ficasse naquela culpa, amarrando o presente dele, destruindo o futuro dele, né? Então, a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Errou, segue adiante, né? Errou, segue adiante, pede perdão e segue, aceita a sua responsabilidade, mas eu não vou destruir, eu não vou me destruir, eu não vou me insultar, eu não vou negar o meu valor pelo que eu fiz de errado, sabe? Tenho defeito? Tenho. Eu me aceito, eu não vou viver em condenação. Enfrenta as suas responsabilidades. Outra coisa que te ajudaria muito, além dessas que nós estamos falando aqui, não deixe pendências. Vai lá e resolva, sabe? Vai lá e resolva.
põe a questão em xeque. Isso me lembra muito a história de Esaú com Jacó. Jacó fica ali naquele Peniel, ali sofrendo com o anjo, né? Porque ele queria ser a bênção dele. Quando amanhece o dia, ele vai se encontrar com seu irmão que ele traiu, né? Que ele mentiu, que ele enganou e que estava sendo jurado de morte. Mas ele enfrenta aquelas circunstâncias depois de 20 longos anos, mas ele chegou ao momento em que ele sai daquela terra lá de Labão e ele encontra com o irmão, se abraça com o irmão, se perdoam, porque Jacó resolveu deixar para trás o passado, né? Trabalhando com isso mesmo, né? Resolva seus conflitos, né? Resolva seus conflitos consigo mesmo, põe um acordo com você mesmo, sabe? Às vezes, a gente tem hora que tem que fazer um acordo. Olha, eu não vou sentir culpa. Deus me perdoou, eu estou perdoada, eu fiz tudo. E tem mais algumas situações. E aí você vai modificando sua vida, sabe? Tem que aprender. Aprenda mesmo. Vou contar uma coisa de aprendizado que eu achei muito interessante. Eu não sei que foi onde que eu vi essa ilustração. Mas é a história de uma moça que ela estava no aeroporto. Ela estava ali no aeroporto com um pacotezinho de bolacha, né, de biscoito, e ela compra o biscoito, senta, compra ali perto do biscoito, senta e fica esperando o voo dela, né, chamarem. E aí ela começa a comer. Aí ela come um biscoito e o rapaz que está do lado come outro. Ela olha pro rapaz indignada, né? Come outro biscoito e isso eles vão alternando, cada um comendo um biscoito, até que o pacote só sobra um biscoito. E aí, delicadamente, o moço pega aquele biscoito, reparte entre os dois, entrega para ela e dá um sorriso. Ela indignada, revoltada, vai embora, embarca e quando chega ali, que ela tá sentada assim no avião, ela vai abrir a bolsa e ela vê o pacote dela lá sem abrir. Ou seja, ela estava comendo o pacote do vizinho. E ela se sentiu muito mal, porque ela viu como ela foi horrível, né? Pensando, o homem foi tão disposto a dividir com ela. E isso daí, ele conta, o autor conta, que a partir daí ela sente uma culpa muito grande, mas que ela começa a refletir acerca dela, acerca da vida dela, ela aprende. E que esse acontecimento, que a gente pode dizer que é um acontecimento bem interessante, mas é um acontecimento leve, né? Não transtorna a vida de ninguém. E ela muda muitos aspectos da vida dela, porque ela usou isso aprendizado, né? Aí a gente pode ver não julgar, aí a gente pode ver o diálogo, aí a gente pode... Tantas coisas que ela aprendeu. Sinceramente, o autor não conta o que ela aprendeu. Eu sei que ele coloca um blog, algo que ela tem nas referências bibliográficas. Eu quero até ver para ver se a história continua, porque eu acredito que o aprendizado dela possa nos edificar, possa me edificar. Então, irmãos, a gente, na realidade, tem que saber disso. Você tem que refletir sobre seus erros. Tem que refletir sobre isso para poder entender essa questão da absorção que você tem em relação à culpa, né? Porque você não vai viver sem erros, você não vai viver sem pecar, você não é perfeito. Lembre-se do perfeccionista, o que ele paga, às vezes é um traço de personalidade e aquele distúrbio que pode trazer até um transtorno na vida dessa pessoa pelo perfeccionismo, até adoecimento, né? Então, nós temos que ter uma forma eficaz de combater a culpa. Tem uma técnica muito interessante, que é a técnica da torta, do TCC, né? Em psicologia, e a distribuição. Eu vou te falar como essa técnica ajuda muito os pacientes na questão da culpa e pode te ajudar e pode nos ajudar sempre. Você tem um delito, eu quero exemplificar. O filho de alguém, né, que se meteu em más companhias e passou a ser, então, uma pessoa, passou a ser usuário de drogas, a ser agressivo, e entrou na gangue e morreu, certo? E aí, imagine se você como o pai dessa criança, ou a mãe dessa criança, e você vai, desse adolescente, desse jovem, criança não, perdoe-me, e aí vai trazer para si toda a culpa. Eu falei, eu errei, eu não eduquei bem o meu filho, eu não dei ao meu filho a educação que eu devia, você vai se condenar e essa culpa vai, além da ausência
do filho, da saudade do filho, de toda a dor, da perda, do luto, juntando-se a isso o sentimento de culpa. Então, essa mulher pode usar essa técnica que eu quero dizer que nos ajuda com a culpa, que é a distribuição, é uma torta. Então, ela vai pensar assim, eu criei ele dessa forma, mas ele teve influências de más companhias, né? E vamos supor que eu fale assim para você, mas eu alertei ele sobre essas más companhias e ele não quis. Então, eu não tenho culpa se depois de alertado ele não andou, mas ele tinha um temperamento dessa forma e esse temperamento com as brigas levou ele até essa situação. Eu não tenho culpa disso. O pai o abandonou ainda muito novo e eu o criei sozinha. Eu também não tenho culpa nisso. Quando ela vai olhando as circunstâncias, ela vai chegando à conclusão de que ela fez tanto como pôde para criar essa criança e se houve alguma falha, fica mais fácil de perdoar, porque ela distribuiu com responsabilidade, verdade, a culpa dentre os personagens daquela história tão triste. Eu espero que vocês estejam me entendendo que nós temos que racionalizar, fazer a gradação das coisas, refletir sobre a culpa, né? E distribuir, não arcar tudo para você, sabe por quê? Porque senão você vai ter dificuldade em se perdoar. E para que você saia dessa culpa, você tem que se perdoar, né? Você tem que se perdoar. Você necessariamente não precisa ser a pessoa que nunca errou. Se perdoa e errou, acabou, sabe? Isso é orgulho, achar que a boazinha, o bonzinho jamais vai errar. Então, Jesus perdoou a todos, a todos, a todos, a todos, independente do feito. Quando eu vejo perdão, sabe, uma das coisas mais lindas da graça, que eu acho, uma das coisas mais lindas da graça, é quando aquele assassino tá ali na cruz com Jesus, do ladinho dele. Aquele ladrão, né? Assassino não, desculpa, ó, condenando o bichinho, ele só era ladrão. Tava ali na cruz e aí ele se arrepende automaticamente, reconhece o Senhor Jesus como Senhor. E a Bíblia diz aqui, Jesus fala para ele que ainda hoje ele estaria com Jesus no paraíso. Gente, isso é uma história de amor, isso é uma história de graça, isso é uma história de perdão, sabe? Que não tem limite para a gente entender. E se a gente mergulha nessa história para entender a aceitação de Cristo, é o desejo de Jesus em nos salvar, né? E como essa disponibilidade no coração dele de nos absolver, de nos aceitar, de como nós somos e nos encaminhar para a história da nossa vida até a salvação. Aquele homem ali na cruz, na horinha de morrer, o passado dele não foi levado em conta, o que ele fez não foi levado em conta, né? Simplesmente ele também não entrou naquele, eu não vou nem te pedir isso, sabe, Jesus, porque eu sou um criminoso, imagina, eu nem mereço, não me dê não, eu vou pro inferno, imagina se ele tivesse essa... Mas ele está no paraíso, né? Ele está no paraíso ali com Cristo, porque a graça é redentora, a graça e a nossa dificuldade de não nos perdoar e de vivermos sob a condenação, sobre o jugo da culpa, está muito no sentido de que nós vivemos numa sociedade onde tudo se paga. Na Bíblia mesmo, lá em Levítico, tinha as ofertas por culpa, né? A depender do tamanho do pecado, você podia, da família, do dinheiro da família, perdoe, do pecado não, das condições financeiras da família. Então podia ser uma pombinha ou um outro animal, e ali, quando diz em Levítico 14, era ofertado pelo sacerdote como expiação da culpa, era uma oferta de culpa. Então, quando eu dava aquela oferta que eu paguei pela oferta, né? Tô falando dinheiro. Eu paguei, eu levo e ali o sacerdote vai fazer expiação, vai matar aquele animal, o sangue é derramado e eu perco a minha culpa. Levítico tem assim, Antigo Testamento. Eu tinha que pagar. Então, essa história do pagar, ela é tão infiltrada no homem, ela é tão infiltrada no homem. E vem o Novo Testamento que você não precisa pagar nada. Jesus já pagou por você a sua redenção. Ele já fez tudo o que tinha que fazer por você, porque ele te quer salvo, porque ele te ama. Então, para de ficar se condenando, para de ficar vivendo no passado,
para de ficar traindo culpa para sua vida, porque essa culpa que você tem aí dentro de você, ela está no seu coração, como a Bíblia disse, nós lemos no início. Ela está ali, ó, o seu coração te condenando. Não é Deus que está te condenando. Veja bem, ele mandou o filho dele. Ele mandou o filho dele para justamente redimir o mundo, seja qual for o seu pecado. Se você aceita Jesus e encontra em Jesus força para viver em amor, força para viver nos padrões de Jesus, no modelo de Jesus, que ele vai te dando, o modelo, a força, a inspiração e o Espírito de Deus. E aí o que acontece? Ele apaga todos os seus pecados. E à medida que você vive, quando você cai, quando você erra, ele também vai lá, ele sabe que você é susceptível ao erro. Não pense que Jesus não espera de você que você não erre, não, amigo. Jesus espera. A Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe. Então, ele não está esperando de você, mas você precisa se perdoar. Porque não adianta você ter esse pai maravilhoso que te perdoa, um pai gracioso como o nosso, e você viver sob condenação. E às vezes, quando a pessoa, mas a graça é fácil, né? Poxa, basta graça, perdoa tudo. E nesse mundo tão capitalista, né? Nesse mundo onde o consumismo chega a virar uma enfermidade, né? Uma enfermidade psíquica, onde as pessoas têm compulsão por consumir, têm transtornos de obsessão por consumir, o consumismo é tão presente nas nossas vidas, e o capitalismo selvagem que faz com que todas as coisas tenham um valor monetário, e a gente vive nessa cultura de troca, nessa cultura capitalista, e de repente você lidar com esse princípio, não é nem princípio, com a mola propulsora da Bíblia, a essência da Bíblia, que é a graça de Deus através de Jesus, onde você recebe o perdão, basta que você verdadeiramente se arrependa, e de repente você não consegue entender a graça, né? E às vezes você pode até racionalmente entender a graça, mas não consegue viver a graça. Ela não consegue fazer parte da sua vida, porque olhe bem, desde aquela historinha lá, lembra? Desde aquela historinha lá, você nasceu, foi criado com a família, aquela família fez o quê? Aquela família te ensinou a ter culpa, e você criou seus padrões rígidos de critérios de vida que te trazem culpa numa sociedade condenatória em todo o seu sistema, e onde você tem que pagar por tudo. De repente tem um Deus que te dá tudo de graça, um Deus que te dá salvação, um Deus que perdoa tudo. Então é difícil, então você precisa de alguma forma, a partir de tudo que nós conversamos aqui, a partir dessa consciência de que é viver amarrado, paralisado, engessado pela culpa, e o quanto você pode fazer por você mesmo. E eu posso fazer só mais alguma coisa por você. Eu quero que você feche seus olhos, porque nós vamos orar juntos para que o Senhor nos capacite a viver essa graça e termos esse amor por nós mesmos, né? Porque quando você se ama, você anula a culpa, você anula a condenação, né? Quando você vive em culpa, até sua estima, ela fica abalada. Mas nós vamos levar isso para a cruz do Calvário com Cristo e vivermos um período novo, um período de liberdade, onde a Bíblia diz lá em Romanos 8, no versículo 1, não há condenação alguma para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Feche seus olhos comigo, por favor. Deus, precisamos receber essa graça no coração, de formas que sejamos tocados no nosso íntimo, não apenas entendermos, Senhor, como é necessário com a nossa razão, mas que também, Senhor, nós possamos entender isso de forma sobrenatural, porque a graça é sobrenatural, ela é impensável, ela é irracional, mas ela é graça, e queremos viver debaixo da graça, queremos viver debaixo do estado de graça, queremos renunciar a todo peso, a toda
culpa, queremos renunciar a todo o mal que fazemos a nós mesmos, queremos nos reconciliar com nós mesmos nesse momento, reconciliar com as atitudes que passaram, que foram o que nós podemos fazer no passado, e hoje vivermos nesse período de graças, perdoados, auto-perdoados, vivendo sobre a tua mão graciosa. Te agradecemos, porque teu Espírito em nós faz todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Receba a graça do Senhor, receba a graça de Deus na tua casa, na tua família, receba a graça de Deus no seu corpo, receba a graça de Deus te visitando agora, em todos os seus medos e temores, em toda a condenação agora. Receba essa graça preciosa do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te encha de graça e te dê a paz.